Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para contar para vocês como que foi o meu parto. O vídeo vai ser o relato do meu parto, né? Meu parto foi cesárea e eu vou contar tudinho para vocês. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo que eu sei que você vai gostar. E compartilha também com as amigas, com os familiares que estão grávidas ou que tiveram neném, que eu sei que gosta de assistir esse tipo de vídeo. Bom, eu tive a Larinha com 40 semanas e 3 dias. O meu parto aconteceu com 40 semanas e 3 dias. E o que aconteceu? Eu já sentia muitas contrações desde 37, 38 semanas, tanto que eu achava que ela ia nascer prematura, entre aspas, né? Eu achava que ela ia nascer antes do tempo. Mas não, eu sentia muitas dores, contrações, alguns dias vinha com aquele ritmo, sabe, certinho, parecia que era o dia, mas não era. E aí, no dia 7 de dezembro, foi a minha última consulta do pré-natal. Eu fui à consulta e eu expliquei pro médico, naquele dia eu já estava sentindo muitas dores, as contrações, às vezes, que nem eu falei, às vezes vinha com ritmo e de repente parava e não tinha mais ritmo, sabe? Ou ficava, tipo, tudo bagunçado. Mas aí eu fui nessa consulta, conversei com o médico, foi no dia que eu estava 40 semanas e 2 dias, né? Essa consulta era a última consulta de pré-natal. E aí eu conversei com o médico, expliquei, eu falei que estava sentindo bastante dor e tal, a minha barriga já estava contraindo bastante. E naquele momento ela tava de 5 em 5 minutos. Eu achava que ia ter a Larinha naquele dia, como todos os dias, né, a gente acha e tal, mas não foi. Aí o que aconteceu? Ele fez o toque, né, e eu não tinha dilatação nenhuma. Não tinha dilatação. Meu colo do útero tava totalmente fechado e grosso. E aí eu fiquei bastante chateada, mas eu fiquei chateada porque eu tava sentindo muitas dores. E não tava acontecendo nada. E aí ele falou pra mim, ele falou assim, olha, pode ser que você entre em trabalho de parto assim do nada e consiga ter um parto normal, como também pode ser que você não consiga ter um parto normal. Então, se você quiser, você pode tentar marcar uma cesárea. E eu já estava muito agoniada, já não aguentava mais, sabe? Tava tudo muito difícil. A barriga tava muito pesada, tava muito grande. Eu não tava aguentando, eu tava muito mal, eu tava muito inchada também. E aí eu conversei com meu esposo, com a minha mãe, minha família, minha irmã, e eu decidi marcar a cesárea, né? E aí nesse dia, no mesmo dia, ele falou que era pra mim ir até a maternidade, porque eu precisava fazer o acompanhamento do neném, do coraçãozinho da neném, né? O cardiotoco, porque já tinha passado de 40 semanas. Aí eu fui à maternidade nesse mesmo dia e cheguei lá, continuava do mesmo jeito, sentindo dor e tal, mas não tinha dilatação, colo do útero fechado, totalmente grosso. E aí o médico falou, eu falei que queria marcar a cesárea. Eu falei assim, doutor, posso marcar uma cesárea então? Aí ele falou, pode. E aí acabou que ele marcou para o dia seguinte, que era dia 8. Isso foi numa sexta-feira e ele marcou para o dia 8, que era sábado, 7 horas da manhã. Eu fiquei super feliz, nossa. Eu vim pra casa, fiquei feliz por um lado e por outro triste, né? Mas eu vim pra casa, arrumei as coisas dela e ansiosa, né? Eu fiquei esperando. E aí, quando foi 10 horas da noite, eu tomei meu banho pra eu deitar, porque no outro dia eu ia precisar sair bem cedo, né? Tomei um banho e tal, e aí quando eu saí do banho, eu tava colocando meu celular pra carregar, aí a minha bolsa rompeu, minha bolsa estourou. Só que eu fiquei em dúvida, porque saiu bastante líquido, saiu, só que eu fiquei pensando, nossa, mas será que não era pra ser mais? Será que é? Será que não é? Aí eu falei, ah, cesárea já tá marcada, então eu vou esperar. Aí eu fui dormir, eu coloquei um absorvente e fui dormir. Aí, no outro dia, quando eu acordei, 5 horas da manhã, que eu levantei, desceu aquele tantão lá de líquido. E eu fiquei animada, eu falei assim, ah, agora eu vou tentar o parto normal e tal. Durante essa madrugada, eu estava sentindo as dores muito mais forte mesmo, muito forte. Aí tudo bem, né?
Levantei, fui me arrumar, tomei outro banho e tal, fui me arrumar pra sair e continuou descendo. Eu fiquei com bolsa rota, não sei como que fala. Bolsa rota. Ficou saindo aos poucos o líquido, né? E aí nós fomos até a maternidade, dentro do carro eu continuava saindo. Isso foi muito chato, gente, o tempo todo saindo muito líquido e tal. Só que aí as contrações começaram a diminuir o ritmo, sabe? E começou a ficar frequente, ritmada mesmo, sabe? Que nem tava vendo mais ou menos de 5 em 5 minutos que eu estava contando. Só que as dores, cada vez que vinha uma dor muito mais forte do que a anterior. Tava aumentando. Eu, como eu disse, fiquei muito animada com a possibilidade de ter por parto normal. Aí cheguei na maternidade, o doutor fez o toque, estava com 1 centímetro de dilatação. Eu fiquei muito feliz, gente, juro. 1 centímetro, mas eu fiquei muito feliz. E estava com a cesárea marcada, mas aí eu falei, doutor, eu quero tentar parto normal. Ele ficou meio assim, ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, então tá bom. Mas você pode não ter agora, pode demorar, não sei o que e tal. O parto normal é quando a neném quiser dar o ar da graça e tal. Eu falei, tudo bem, eu quero esperar. E aí eu fui internada naquela hora, eu estava em jejum por conta da cesárea, né? Mas aí fui internada, fizemos todo o procedimento da internação e tal. Isso 7 horas da manhã. Fui pra sala de pré-parto, acabei pedindo pra comida, né? Porque eu tava em jejum, como ia tentar parto normal, precisava me alimentar. Pedi comida, eles levaram meu café da manhã, só que o doutor só liberou a dieta líquida. Eu só podia tomar líquido. Foi bem chato, né? Mas tudo bem. E fiquei lá na sala de pré-parto, de boa, sentindo dor, contrações. Tava do mesmo jeito. Mas aí, o que aconteceu? A enfermeira, ela ia na sala de 1 em 1 hora, mais ou menos, a cada 1 hora, para fazer o exame de toque. E não evoluía em nada, pelo contrário, tava meio que regredindo. Fiquei um pouco chateada. E aí, quando deu mais ou menos 2 horas da tarde, a médica passou no quarto, perguntou como que eu tava. Já era outra médica. Aí eu falei que estava bem e tal. Aí ela fez o exame de toque. Ela falou assim: olha, Nicole, a dilatação não tá evoluindo, né? Quando começa a dilatar, geralmente dilata 1 centímetro a cada 1 hora e tal. Mas não tá dilatando, você está sem líquido. Aí ela falou, o que você quer fazer? Eu falei assim, doutora, eu quero induzir o parto. Induzir o parto. Aí ela ficou meio assim, né, e tal. E ela falou que tudo bem, né? Ia induzir o parto. Aí aplicaram o remédio em mim, foi o comprimido. E começou a indução do parto. Fiquei super animada. As dores aumentaram de uma forma que vocês não têm ideia. Eu acho que tem ideia, quem já passou por isso por uma indução de parto, acho que tem ideia sim, porque passou, né? Mas, gente, que dor insuportável, foi insuportável mesmo. Começaram as dores muito, muito, muito mais forte. As contrações estavam vindo de 2 em 2 minutos praticamente. Como se fosse um trabalho de parto ativo, mas não era, porque eu não estava entrando em trabalho de parto. Só que eu estava sentindo muita dor mesmo. E aí as enfermeiras passavam lá, faziam exame de toque e tal, só que não tinha evolução nenhuma. A última vez que a enfermeira fez o toque em mim era 7h30 da noite. 7h30 da noite. Ela falou, olha, Nicole, você continua com 1 centímetro de dilatação, só que quase que eu não consigo sentir o colo do seu útero. Ele subiu, assim. Ele encolheu pra dentro, sabe? E aí eu fiquei desanimada e tal. Ela falou assim, olha, pode ser que você não consiga ter o parto normal. Você está sofrendo bastante com dor e tal. Mas vamos esperar. Aí eu falei, tá bom. Aí jantei, né? Só que, gente, eu não estava mais suportando as dores. Não estava mais suportando. Eu não... Nossa, tava horrível. É muita dor. É uma dor do capiroto. Uma dor absurda, sabe? Absurda mesmo. Não dá pra descrever.
E aí eu conversando com Wesley, eu falei, amor, eu não tô aguentando, o que que eu faço? Não tá evoluindo, não tá acontecendo nada. Aí eu falei pra ele, falei assim, acho que eu vou pedir pra fazer cesárea. Aí a gente conversou, ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu perguntei o que ele achava. Ele falou, você que sabe. É porque assim, o meu sonho era ter um parto normal, mas, né, devido às circunstâncias, eu tomei outra decisão. Aí eu chamei o médico, pedi pra chamar o médico foi lá. Eu falei, doutor, eu não tô mais aguentando, tá doendo muito, não tô suportando e não tá tendo evolução, então eu acho que eu vou partir pra cesárea. Aí ele brigou comigo, né? Não brigou, ele falou assim, tá vendo? Não precisava de tudo isso e tal. Porque eu já estava com a cesárea marcada e quis reverter toda a situação, né? Aí tudo bem, só que havia um problema. Eu tinha acabado de jantar. Tinha acabado de jantar. E pra fazer a cesárea eu precisaria estar em jejum. Só que como ele sabia que poderia isso acontecer, por isso que ele colocou a dieta líquida. Aí teve que medicar. Tomei alguns remédios na veia pra proteger o meu estômago, né? Pra não acontecer nada. Por conta que eu tinha acabado de jantar. E aí ele falou, isso era umas 7h40, mais ou menos. 7h30, 7h40. Aí ele falou, olha, Nicole, eu vou preparar lá tudo e tal. Aí mais ou menos quando for umas 9 horas da noite, a gente faz o seu parto. Eu falei, tudo bem. Aí a gente comunicou nossos pais que, né, eles tinham ido com a gente, só que voltaram pra casa, porque eu falei que ia demorar, não era justo eles ficarem lá esperando. E a maternidade era um pouquinho longe de casa. Aí tá. Eu achando que ia ser 9 horas. Comuniquei, falei pra minha. Pedi pra avisar meus familiares e tal. Meus pais, o sogro, a sogra, minha irmã. Só que aí não deu tempo deles chegarem. É assim, sabe? Porque o médico chegou do nada. Ele falou, vamos, tá tudo pronto. Isso era 8 horas da noite. Eu falei assim, mas doutor, tinha passado 20, 15 minutos que ele tinha saído. Mas doutor, não era 9 horas? Ele falou assim, não, vamos, já tá tudo pronto lá. Ai, tá. Só que assim, gente, o meu maior medo da minha vida, maior medo, por incrível que não pareça, era o parto cesárea. Morria de medo. Meu sonho, até hoje, assim, eu fico um pouco chateada de ter tomado essa decisão, só que eu sei que eu deveria ter tomado. Porque o meu sonho era ter o parto normal, mas, né, eu, sei lá, não deu certo. E eu fiquei com muito medo, vocês não têm ideia. Eu não conseguia, sabe, suportar essa ideia de ter que fazer uma cirurgia pra tirar minha filha de dentro de mim, sendo que é uma coisa que deveria ser, sei lá, normal, né, e tal. Enfim, aí eu fiquei muito chateada, eu tava com muito medo mesmo, muito medo, vocês não têm noção. E aí a gente foi pra sala de parto. Vou até me emocionar falando disso. A gente foi pra sala de parto. O Wesley foi se trocar. Eu fiquei sozinha lá, né? Com toda a equipe médica. E eles foram maravilhosos comigo. Eu não tenho do que reclamar da equipe. Eu posso dizer que eu tive sim um parto humanizado. Mesmo que não tenha sido normal, eu tive um parto humanizado. Eles foram muito legais, sabe? Super gentil, carinhosos e tal. O médico o tempo todo, sabe? Me dando um apoio. Super brincalhão. Então, foi bom meu parto, né? Mas eu morria de medo. E aí, eles prepararam tudo e tal, aplicaram anestesia em mim, falaram pra mim que eu tinha que baixar a cabeça até encostar aqui no peito, o meu queixo, e não poderia me mexer. Fiquei um pouco apreensiva, só que eu estava tranquila. Só que eu só estava tranquila porque quando eu entrei na sala, eu pedi pra Deus que Ele fosse comigo e que Ele realizasse o meu parto. Eu não confiava em ninguém que tava ali. Eu só confiava nele, né? E eu ia e orei. Eu falei assim, Senhor, me ajuda, faz o meu parto, toma as mãos de todo mundo aí e faz o Senhor, porque eu tô com muito medo. E aí foi aplicada anestesia, né? Eles começaram a colocar aquele negócio e começaram a mexer em mim. Só que aí eu fiquei com medo, porque eu tava sentindo tudo. Aí eu falei pro médico anestesista, eu falei, doutor, eu estou sentindo, vocês estão mexendo em mim, eu estou sentindo. Aí eles falaram, mas você tá sentindo o quê? Eu falei assim, eu tô sentindo tudo. Aí ele falou, tá doendo? Eu falei, não, não tá doendo, mas tô sentindo.
Aí ele tocou na minha perna, falou assim, tá sentindo sua perna? Eu falei assim, não tô sentindo minha perna. Aí pegou assim na minha barriga e falou, tá sentindo? Eu falei, tô. Aí ele fez um teste, né? Ele ele pingou água gelada no meu braço, onde não tinha anestesia, e depois colocou água gelada na minha barriga. Aí ele falou, olha, você vai ver a diferença. Aí colocou água gelada no meu braço. Senti perfeitamente, até me assustei. Quando ele colocou na minha barriga, eu senti, só que eu não senti a temperatura. Aí ele falou assim, você não vai sentir dor, pode ficar tranquilo. Eu fiquei tranquila? Não, eu não fiquei tranquila. Mas, assim, eu me considero uma guerreira, sabe? Bastante forte, porque eu estava com muito medo mesmo, muito atemorizada. Só que eu fui forte, sabe? Eu não deixei o medo me tomar de vez. E aí tudo bem, eu tava super confiante em Deus. Não confiava. Por mais que seja uma equipe boa, eu tava confiando em Deus apenas. E aí eles começaram a realizar o parto, o Wesley entrou, eu tava morrendo de medo. E aí demorou um pouquinho e tal. Aí depois aconteceu que a minha filha nasceu. Só que demorou um pouquinho, né? Eu sentia tudo. Gente, dá pra sentir tudo. Eu não tô querendo assustar ninguém caso você esteja grávida. Mas dá pra sentir mexendo na sua barriga. Dá pra sentir eles empurrando a neném, eles puxando. Dá pra sentir tudo. Não dói, não sente dor nenhuma, mas dá pra sentir. E aí eu senti como se ela estivesse presa, sabe? Que não queria sair. E eu não sei como que eles fizeram. Mas depois eu senti a pressão assim dela saindo. Aí você já sente como se estivesse vazio. E aí finalmente ela veio. Eu conheci ela pela primeira vez, eu vi a minha filha. Eu fiquei um pouco chateada porque eu não pude pegar ela, não pude ficar com ela naquele momento. O contato pele a pele não teve nesse momento, porque a sala estava muito gelada. Mas muito gelada mesmo. Eu não tava suportando o frio, tanto que eles me cobriram, sabe? Com um monte de cobertor, essa parte aqui de cima. Eles me cobriram toda, porque eu não tava suportando de frio. Ficou só a parte da barriga assim, sabe? Mas eu tava coberta. É muito gelada aquela sala. E aí a enfermeira não pode deixar a neném comigo, né? E tal. Aí ela me mostrou a neném, mostrou pro pai e tal. E levou ela pra outra sala. E o Wesley acompanhou ela. Só que depois disso, ai gente, eu achava que eu ia morrer. Que eu passei muito mal mesmo. A minha pressão caiu. Eu senti como se tivesse sufocada, meu coração palpitando forte, como se fosse parar também, sei lá. Tava horrível, eu me senti muito mal. E naquele momento eu achava que eu ia morrer, de verdade. Eu achava que eu ia morrer. E por mais que o médico seja assim, sabe, totalmente legal, extrovertido, ele descontraiu bastante durante o parto, brincou bastante comigo, sabe, distraía. Só que mesmo assim eu tava me sentindo insegura, eu achava que eu ia morrer naquele momento. Minha pressão caiu mesmo. Ela despencou. Eu tava quase desmaiada. E eu falei, doutor, tô passando mal, tô passando mal. Ele, não, relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sabia que não tava tudo bem, porque eu tava passando muito mal. E eu tava sentindo aquela falta de ar, uma coisa estranha, sabe? Mas tudo bem. Aí depois disso, certo, eles me levaram, passaram pra outra maca. Eu fui pra outra sala, uma salinha de pós-parto, né? Aí quando eu fui pra outra sala, eu fiquei com a minha filha, né? Eu tive aquele contato, coloquei ela comigo, coloquei ela pra mamar. Foi muito difícil, gente. Eu vou contar também, em outro vídeo eu vou falar sobre a amamentação. E aí, eles falaram pra mim que eu ia ter que ficar 6 horas lá. 6 horas? Mais ou menos, 6 horas, porque era até passar totalmente a anestesia. Eu só ia subir pro quarto depois que passasse a anestesia. Eu fiquei super em choque, eu falei, mas que saco, vou ter que ficar aqui desse jeito e tal. E tudo bem, né? Só que, não, eu fiquei 1 hora só lá naquela salinha. 1h30, mais ou menos. E aí depois eu subi pro quarto já, graças a Deus. Só que mesmo assim, a anestesia não tinha passado. Eu acho, gente, que foi horrível o pós-parto. Já dentro do hospital foi horrível pra mim. Nossa,
Gente, sério, horrível mesmo. Por mais que tenha ido tudo bem, não aconteceu nada comigo. Graças a Deus deu tudo certo. Mas é horrível, porque além de você não conseguir mexer o corpo, não pode levantar a cabeça, não pode fazer nada. E quando a anestesia passa, você já começa a sentir a dor da cesárea. E o pós-parto é horrível. Eu vou fazer um relato também de pós-parto. Mas é isso. Eu só queria contar pra vocês como que foi. Foi o dia mais especial da minha vida. Por mais que não tenha acontecido tudo da forma que eu planejei, da forma que eu sonhei. Mas o importante é que o que eu mais sonhei, que era de ter a minha filha, eu tive. Graças a Deus ela nasceu muito saudável. Ela nasceu com 3 quilos, 790 gramas. E com 50 centímetros. Super saudável. A nota de apegar dela foi de 10. No primeiro momento foi a nota 10 e depois de 5 minutos nota 10 também. Tudo perfeito. Ela nasceu perfeita, linda, maravilhosa. E, enfim, foi tudo muito lindo, muito, foi mágico pra mim. E foi isso, gente. Eu fiquei internada um dia só no hospital, no pós-parto, depois eu vim embora pra casa. E eu vou contar pra vocês em um outro vídeo como que foi o meu pós-parto e fazer um relato também da amamentação. Se você gostou desse vídeo, do meu relato, você pode já deixar o seu like. Me segue lá no Instagram que vocês vão acompanhar eu e a Larinha lá em tempo real. Eu não vou mostrar ela nesse vídeo, eu vou mostrar ela em outro. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.